Essa vai ser uma aula para quem está fora de forma. Não só para quem está fora de forma, mas também para quem, de repente, não se sente apto a fazer yoga porque, por algum motivo, viu uma vez aí uma posição, as posições de yoga e sentiu que aquilo era muito difícil, muito desafiador, muito complicado, e falou: caramba, esse negócio não é para mim. Por mais que você não esteja necessariamente fora de forma, tá? Mas eu vou te ensinar aqui, te mostrar como que você, mesmo estando fora de forma, mesmo estando talvez acima do peso, mesmo achando que você não é capaz, mesmo achando que não é para você, apesar de tudo isso, como que você ainda assim pode sim praticar o yoga, tá? Vou dar um spoiler desse vídeo. Isso aqui não vai ser uma prática de yoga. Nem parece, né? Tô aqui sentado conversando com você, mas não custa nada dizer o óbvio e reforçar. Isso não vai ser uma aula de yoga. Se você queria fazer uma prática de yoga, procura aí no YouTube, tenho certeza que você vai achar um monte, tá? Não é minha forma. Eu até deixo práticas de yoga aqui disponíveis, mas as gravações delas ficam sempre disponíveis para os meus alunos da comunidade Sattva. Por quê? Porque eu acredito que prática de yoga por prática de yoga você tem várias à disposição, de várias formas diferentes e, enfim, muitas possibilidades. Mas tem um conteúdo que eu nunca encontrei na internet e provavelmente você também não, que é um conteúdo que pega o yoga e leva ele mais na sua essência, mais profundo, pega o yoga como filosofia. E é isso que eu busco, não só aqui no YouTube, como no Instagram, e também na comunidade Sattva, que é minha plataforma de aulas online. Tá? Se você quiser conhecer a comunidade Sattva, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos lá. Embora esse vídeo não vá ser uma aula prática, ele será muito prático. Você vai ver só. Fica comigo que tudo vai fazer sentido e você vai entender isso aqui. Eu acredito muito veementemente que você, independente da sua boa forma ou não, você consegue sim praticar yoga. Te digo mais, eu acredito que para você praticar yoga com foco na filosofia, com foco no desenvolvimento pessoal, com foco na busca pela meta do yoga, que é a expansão de consciência, que é a meditação profunda, que é o estado de samadhi, colocando em termos técnicos. Para você alcançar tudo isso, você não só não precisa estar em forma para começar, tá? Naturalmente, no caminho você vai ter uma boa saúde física, uma boa saúde corporal também. Mas você não só precisa de estar em forma para começar, como essa trajetória não é uma trajetória fitness. Essa não é uma jornada que vai te deixar com o corpo esculpido dos sonhos, no peso ideal, magérrimo e bonitão. Não é isso. Por quê? Porque eu não acredito que esse seja o objetivo do yoga. Dá para você fazer práticas de yoga que te proporcionem isso? Dá, eu sei que dá, eu já fiz isso. Mas, dentro da meta do yoga, praticar para ficar com um corpo bonito é um tanto quanto pobre, tá? Diante da imensidão do que é a expansão de consciência e o autoconhecimento, praticar yoga apenas para você emagrecer e ficar bonitão é meio fraco. Eu, sinceramente, acho que não vale a pena. Mas se você pensa diferente, fique à vontade. Só não vai ser esse vídeo aqui o que você mais vai gostar de assistir, tá bom? Então vamos lá. Feita essa breve introdução, vamos entender por que eu acredito no que eu falei para você que eu acredito. Vou compartilhar minha tela com você e veja bem. Existe uma diferença muito grande entre você fazer asana com profundidade e você fazer asana com intensidade. Quando a gente fala, quando eu falo de asana com intensidade, eu estou falando do clássico. Você já deve ter visto aí anúncio de aplicativo para você ficar forte com asana, para você emagrecer e parari parará. Ou seja, tu pega a asana e vai fazer técnicas corporais, sequências corporais, repetidamente, com altíssima intensidade. Você vai suar muito. Tem até quem pratique na sauna. E aí você vai suar litros, vai sair de lá de alma lavada, né? E beleza, isso é uma prática intensa. Você fez as técnicas corporais do yoga de forma
intensa, de forma pesada, de forma que talvez tenha até exaurido seus músculos. Possivelmente amanhã você fique até dolorido, tá? Pode acontecer. Acontece que esse asana, feito de forma intensa, fisicamente exigente, fisicamente extenuante, isso não é o asana, que não é a forma de fazer asana que te permite expandir a consciência e fazer uma prática de yoga com profundidade que te leva em direção a um melhor pranayama, uma melhor meditação e chegar na meta do yoga, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Porque o que você está vendo aqui na tela é uma definição do que é asana, tá? Isso aqui é uma definição do que é asana. Vamos entender essa definição. Tá dando um bug aí na tela, hein? Mas enfim. Vamos entender o que é essa definição. Asana, ele tem 3 requisitos, ele tem 3 aspectos. Essa definição que você está vendo aqui é uma definição do mestre De Rose. Então, pensa bem. Uma posição faz parte do asana, a posição física, tá? Inclui isso também, né? Não é só isso, mas também faz parte. Essa posição física, ela precisa ser firme, ela precisa ser confortável e ela precisa ser estética. Esse firme diz respeito a, gosto até de colocar dessa forma, diz respeito a estável, diz respeito a estabilidade. Você precisa ter uma busca constante na execução do asana para que ele seja estável, ou seja, fazer e ficar imóvel, ficar parado. Por que isso é importante? Porque ao fazer isso aqui, você está se preparando para depois sentar de pernas cruzadas, fazer uma técnica de pranayama, um respiratório, se concentrar no ritmo, fazer mentalizações e fazer tudo isso aqui, ó, sentado paradinho, ficando confortável com as suas pernas cruzadas, ficando confortável de manter a coluna ereta, sem ter dor nas costas, sem ter dor nos ombros. Então, a estabilidade que você conquista ao treinar os asanas é a estabilidade que te prepara para depois fazer outras técnicas mais avançadas com esta mesma estabilidade. É necessário ter a estabilidade física para que depois você treine pranayama e estabilize suas emoções. Para que depois, com essa mesma estabilidade física e emocional, você treine meditação. E assim, estabilize a sua mente, a sua concentração, o seu foco e alcance então um estado de consciência expandida, tá? Então, é importante que quando você treinar asana, ele seja estável, firme e imóvel. Além disso, ele precisa ser confortável. Não se engane. A asana não é moleza, é exigente, é fisicamente forte, é fisicamente intenso. Mas quando você faz uma posição, e você já vai entender como fazer isso, tá? Você faz uma posição, é possível fazê-la de forma confortável. É possível fazê-la de forma que você não se sinta extenuado, que você não exija excessivamente do seu músculo. Então esse confortável não quer dizer que não tem esforço, mas quer dizer que é um esforço que respeita o seu limite. Independente, se você é uma pessoa que está super em forma, atlética, você vai fazer com uma intensidade grande e vai se sentir confortável. Se você é uma pessoa que está mais sedentária, mais fora de forma, você vai fazer uma intensidade menor e também vai se sentir confortável. O importante é você estar confortável com a intensidade que você coloca. Esse ponto é muito importante. Essa busca do conforto é a diferença entre você passar do ponto e estar fazendo quase que uma ginástica, quase que um esforço físico puro e simples, ou você conseguir fazer o asana numa certa intensidade que te permite ir mais profundo na sua vivência. Então, grava isso. Isso aqui é muito importante, tá bom? E por fim, precisa ser uma posição estética. Essa estética, pense no alinhamento, tá? Pense que você vai fazer uma lateroflexão, você não pode ficar com o ombro torto, com o quadril torto. Você tem que estar com a posição alinhada, sempre buscando deixar o peito aberto, a coluna ereta. Claro que cada asana tem sua particularidade, mas você deve buscar essa execução que traga estética. Essa estética é um jeito simples de te dizer: endireita o corpo. Além da posição física, o asana também vai precisar ter uma respiração específica.
Essa respiração é simples de entender, porque essas três coisas andam juntas, né? Ela precisa ser consciente, ela precisa ser profunda e ela precisa ser ritmada. Simples assim. Quando eu falo em uma respiração ritmada, eu estou fazendo referência à proporção que você coloca entre inspiração, retenção com ar, expiração e retenção sem ar. Se você já é um aluno mais avançado, você já conhece ritmos respiratórios. Saiba que você pode colocar ritmo respiratório na execução do asana. Você pode fazer ritmo 4-2. Essa é uma prática muito forte, muito avançada. Se isso é muito confuso para você, você nem sabe o que eu estou falando, não se preocupe. Pense no ritmo da seguinte forma. Quando você fizer posições que exijam flexibilidade e você precisa relaxar, deixe a sua expiração mais longa do que qualquer outra etapa respiratória. Quando você fizer posições que exigem muita força, muito esforço, muita contração muscular, sejam desafiadoras para você, você deixa a sua inspiração mais longa do que as outras etapas respiratórias. Isso vai te dar um superávit de energia, de vitalidade para você conseguir superar esse desafio corporal que você está passando. O ritmo traduz muito bem o restante. Você não vai conseguir colocar ritmo se você não respirar de forma profunda, ou seja, utilizar a parte baixa, média e alta dos seus pulmões, e também não vai conseguir fazer uma respiração ritmada e profunda se ela não for consciente. Então, aqui uma coisa carrega a outra. Mas é importante você entender, a prática de asana, ela precisa ter uma respiração coerente e correspondente. Se você respirar dessa forma, consciente, profundo e ritmado, fazendo uma posição que ela é estável, confortável e alinhada, provavelmente você vai estar fazendo uma posição física que te exige dos músculos, que tonifica, que fortalece, que aumenta a resistência, que aumenta o alongamento, e você vai estar fazendo tudo isso sem nenhum impacto e sem nem sequer ficar com a sua respiração ofegante. Se você conseguir fazer tudo que está nesse número 1 e nesse número 2, você vai conseguir fazer isso. Isso é uma prática ideal, tá? Você conseguir fazer as posições corporais sem ficar ofegante, com perfeito conforto e equilíbrio respiratório. É possível, acredite. É que às vezes a gente tem no meio da prática uma posição que é mais difícil, que a gente tem mais dificuldade. E ali naquela posição você perde esse senso de profundidade da vivência do asana e acaba se esforçando mais do que precisava. É aí onde você entra na intensidade, tá? Inclusive, já vou abrir um parênteses aqui. Se você é um completo iniciante no yoga, tudo isso que eu estou te dizendo talvez não seja possível de ser vivenciado plenamente agora. Talvez você consiga vivenciar isso em um asana, 2 ou 3. Mas numa prática completa, talvez vai ter um momento que você vai se esforçar muito, tá? Faz parte. Por quê? Porque você está começando agora. Mas sempre tem algumas posições que, independente de você ser iniciante, independente de você estar fora de forma, você consegue fazer isso aqui que eu estou te mostrando. Qual que é o problema? Onde que as pessoas se sabotam e deixam de evoluir com profundidade no yoga? Quando ela se apega a essa ideia da intensidade, do suar, de forçar, de fazer uma atividade física quase, o yoga como uma atividade física, quando ela se apega a essa ideia e ela não busca essa profundidade. Saiba, é normal você começar com muito esforço, mas é essencial que o quanto antes você busque fazer a vivência das técnicas corporais com profundidade e não com intensidade, tá bom? Quanto antes, busque fazer isso. E por último, para a gente encerrar o que é asana, o conceito de asana, nós temos a atitude interior. Então você deve fazer na posição firme, confortável, estética, uma respiração consciente, profunda e ritmada, e a sua atitude interior precisa envolver localização da consciência, mentalização e bhava. O que é isso tudo? Localizar a consciência nada mais é do que prestar atenção na região que está sendo solicitada pela posição que você está fazendo. Então, eu fiz uma posição aqui de flexionar meu tronco para frente.
Isso alonga o posterior de coxa. E aí eu tô lá fazendo a posição e eu sinto o quê? Eu sinto atrás do joelho alongando muito. Ou talvez eu sinta atrás das costas alongando muito. Cada um vai sentir uma região, depende de qual que é a sua dificuldade. Onde você estiver sentindo, faz o asana, fecha o olho, presta atenção em você. Vivencia a posição, vivencia a respiração. Olha para você e perceba onde você está sentindo chamar mais atenção. É ali que você tem que localizar a consciência. Uma vez que você pôs a consciência, você vai mentalizar. O que você mentaliza? Você pode mentalizar uma luz alaranjada, levando vigor físico, levando força, levando dinamismo, levando sangue, energia para aquela região. Ou você pode mentalizar uma luz azul celeste para levar para aquela região descontração, relaxamento, soltar a musculatura. De novo, onde você se sente mais desafiado, mentalize o alaranjado. Onde você sente mais necessidade de relaxar, de descontrair, de ganhar flexibilidade, mentalize o azul, ok? E isso deve ser feito com bhava. O que é bhava? Bhava, a melhor definição seria um sentimento profundo, vou escrever isso aqui, sentimento profundo que confere força. Algumas pessoas já vi traduzirem bhava como se fosse, é um termo sânscrito, tá? Já vi pessoas traduzirem como se fosse amor. Não é exatamente isso. Aproxima-se, mas não é exatamente isso. Mas é um sentimento profundo, uma vontade profunda de você fazer aquilo ali, de você vivenciar aquele asana e através dele progredir, evoluir, se conhecer. Ok? Então perceba, um asana, isso tudo aqui é asana. Para você vivenciar asana fazendo tudo isso, posição, respiração e atitude interior adequados, se você estiver fazendo um esforço físico muito grande, você não vai conseguir fazer esses itens que são mais sutis. Você vai se perder somente em ficar na posição física. Talvez nem ela seja bem feita, porque você se esforça tanto que você não consegue manter estabilidade. Você se esforça tanto que você não fica confortável. Você se esforça tanto que você começa a ficar ofegante. E aí no meio da posição você desiste, você volta para respirar, para recuperar o fôlego, porque está doendo muito, e depois você faz de novo. Nem estável você não está. Então, essa é a diferença entre você vivenciar a asana com intensidade e com profundidade. Fazer com intensidade vai levar o seu corpo físico ao limite. Fazer com profundidade vai levar a sua concentração, a sua atitude interior, a sua respiração no limite. Você vai desenvolver muito mais coisas se você buscar vivenciar com profundidade, tá? Beleza, André, mas como que eu vou fazer isso na prática? É isso que eu vou te mostrar agora. Vamos lá, olha só. Existem diferentes níveis de intensidade para você vivenciar uma mesma técnica do yoga. Aqui que está a chave do negócio. Você precisa entender que, mesmo que você esteja fazendo um asana com pouca intensidade, você está fazendo asana. Mesmo que você esteja fazendo uma variação muito simples e muito fácil daquela posição, você está fazendo a posição. Simples assim. Vou te dar um exemplo prático aqui para você entender. Olha só. Aqui nós temos, eu coloquei o termo sânscrito, tá? Que define a variação. E, opa, fiz alguma coisa muito errada. Dei um comando Z, tá, acho que voltei. Voltou, beleza. Então, primeiro, você tem os asanas na sua variação sukha. Sukha significa fácil. Quando você faz um asana na posição, na sua variação sukha, você está fazendo um asana em completo relaxamento, em completa descontração, independente da posição que for. Quando você faz uma variação do asana, que é a variação ardha, ardha significa metade, ou seja, você está fazendo a posição de forma incompleta. Quando você faz a variação radya, radya significa real. Este é o asana na sua execução completa, na sua execução verdadeira. E quando você faz o asana na variação
marra, você está fazendo, marra significa grande, você está fazendo a forma mais avançada, mais desafiadora daquela posição. Existem outras variações, tá? Não tem só isso aqui, tem Urdhva, tem Utthita, enfim, mas essas 4 variações dizem respeito objetivamente da intensidade com a qual você está executando a posição. Então eu trouxe aqui em imagens para você entender o que é essas 4 variações. Veja só, por exemplo, todas essas posições que você está vendo aqui são Padahastasana, posições onde você leva as mãos em direção aos seus pés, em pé, tá? Padahastasana. Pada significa pé, apoio, hasta significa mão. Esse é o Padahastasana, o asana onde as mãos vão em direção aos pés. Veja bem, o que acontece? Essa daqui é a variação Sukha, é a variação mais fácil. A pessoa aqui ó, está em completo relaxamento. Olha só, a coluna está até um pouquinho curvada, a mão está apoiada no joelho. Se você está muito fora de forma, se você tem muita dificuldade, se você é muito travado, talvez você faça essa posição aqui e pronto. Você está fazendo Padahastasana. E nessa intensidade, você vai conseguir vivenciar a posição, a respiração e a atitude interior, que é o mais importante. É a vivência com profundidade. Se você já tem um pouco mais de flexibilidade, você pode fazer a variação Ardha. Olha lá, Ardha é a posição pela metade. A mão já chegou lá nos tornozelos. Já é uma pessoa com mais flexibilidade. Se você tem mais flexibilidade ainda, você pode fazer Radha, a variação verdadeira dessa posição. Olha só, as mãos estão no solo lá atrás dos pés. Essa pessoa já tem bastante flexibilidade. E se você é especificamente muito flexível, você vai fazer a variação Marra. Olha só o que é a variação Marra. A pessoa grudou o abdômen na coxa, tá vendo? Aqui que está o detalhe. Ó. Essa anterior, embora tenha muita flexibilidade, olha só a curvatura, o espaço vazio que existe entre a perna e o tronco. Nessa variação Marra, ó, não tem esse espaço. A pessoa está completamente grudada na perna. Qual que é o detalhe aqui? Se você treinar isso aqui, variação mais simples, mais fácil, mais que parece até boba. Se você treinar isso aqui com profundidade, você vai praticar yoga com conforto, respeitando o seu limite, tonificando seus músculos, sem impacto, ganhando flexibilidade, ganhando alongamento e, com o tempo, sem pressa. A jornada do yoga, praticando ele com foco na filosofia, na expansão de consciência, não é uma jornada de um mês, é uma jornada de anos. Se você fizer isso aqui com disciplina, com constância, sem pressa, em algum tempo você vai estar fazendo isso aqui. Se você continuar, se você mantiver essa atenção, posição, respiração, atitude interior, daqui a um tempo você vai estar fazendo isso daqui. Até que você chegue na variação Marra. Isso acontece. Você não precisa suar e sofrer. Você não precisa fazer o asana com intensidade para que o seu corpo evolua na posição. Não precisa. A boa notícia é que sair daqui e chegar aqui é relativamente rápido. Sair daqui e chegar aqui demora um pouco mais. E sair da variação Radha para Marra, puxa vida, isso aqui leva muito tempo. Quanto mais você evolui, mais demorado é o progresso, tá? Mas isso é uma boa notícia. Por quê? Para você que está começando agora, rapidamente, ou pelo menos dentro do contexto geral, tá? Você vai ver uma diferença muito rápida, muito mais rápida do que você vai ver quando você estiver nos estágios mais avançados da sua prática. Então, que isso sirva de estímulo para você. E para te dar ainda mais estímulo nessa jornada, eu quero te propor um desafio. Qual que é meu desafio para você? Olha só. Eu montei essa sequência aqui de técnicas corporais, tá? Vou deixar aqui para você. Deixa eu alinhar melhor. Pronto, aqui ó. Pum. Dá um print nessa tela, tá do lado de cá. Dá um print nessa tela. Pega esse quadro, essa sequência de técnicas corporais e tente vivenciar cada uma delas exatamente do jeito que eu te ensinei aqui. Posição estável, confortável, estética, alinhada. Respiração, consciente, profunda e ritmada. Ritmado é
na flexibilidade, você expira mais longamente do que as outras etapas respiratórias. Onde precisar fazer força, onde tiver algum nível de esforço, você deixa a inspiração mais longa do que as outras etapas respiratórias. Atitude interior, com localização da consciência, onde você sente maior exigência. Mentalização, do azul para energizar, do azul para relaxar e do alaranjado para energizar. E Bhava, vontade. Faça isso com constância, com disciplina, com vontade de evoluir e desenvolver. Tá? Você vai perceber que algumas posições, por exemplo, essa daqui, ó, posição de prancha, né? Essa posição, ela não tem variação sukha, porque sukha, lembra, é uma posição que você faz em relaxamento. Não tem como fazer isso aqui em relaxamento. Vai ter contração muscular, é inevitável. O que você vai fazer? Talvez, nesta posição especificamente, inevitavelmente você vai acabar fazendo um esforço maior, você vai acabar acelerando um pouco mais a respiração. Tudo bem, faz parte. Mas quando você passar para a técnica seguinte, eu quero que você tente voltar a vivenciar o asana com profundidade. Essa posição, ela também é de força, mas aqui é muito fácil você dosar a altura que você leva o seu tronco. Se você tiver 1 milímetro, se o seu peito tiver 1 milímetro do chão, você já ativou os músculos das costas. E vai ser uma variação mais fácil do que se você elevar o peito no alto, tá? Tô falando dessa posição aqui, ó, do Ulasana. E assim segue. Deixa eu ver outro. Aqui, ó, Katikasa, nessa posição com os quadris elevados. Se você levar bem alto, é difícil. Se você deixar baixinho, perto do solo, vai ficar mais fácil. Talvez você não esteja em completo relaxamento, mas você vai estar com muito menos intensidade. Vajralyasana, a mesma coisa. Se as pernas ficarem mais baixas, mais perto do chão, se os joelhos ficarem flexionados, você vai estar fazendo uma variação mais fácil. Então eu quero que você pegue essa prática aqui e faça hoje 30 segundos de permanência em cada uma dessas posições. E em cada uma delas, eu quero que você tente vivenciar o asana com profundidade e não com intensidade. Se você fizer isso, você estará praticando yoga com foco na filosofia, mesmo que você esteja fora de forma. Eu tenho certeza que, com algum nível de dificuldade, claro, faz parte, mas você vai conseguir fazer essa prática que eu te mostrei aqui, que não é uma prática fácil, tá? Tá cheio de técnica de força, de tônus muscular nessa posição e nessa prática. Ela não vai ser fácil, não disse isso, mas vai ser possível você fazer, mesmo você não estando em forma, mesmo você tendo dificuldade, mesmo estando sedentário. Experimenta, depois me conta como foi, deixa nos comentários aqui como foi essa experiência, se você conseguiu fazer, se conseguiu vivenciar, quão difícil foi, quão desafiador foi. E repita várias vezes, você vai ver que vai ficar cada vez mais fácil e cada vez mais possível. Ainda bem que eu estou terminando o vídeo porque o neném acordou. É isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e se quiser praticar yoga comigo, conheça a comunidade Sattva, o link vai estar na descrição desse vídeo. Até a próxima!